Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Que Deus esteja mais uma vez essa noite falando aos nossos corações tudo aquilo que Ele já tem, ministrado aí às nossas vidas. Que seja mais uma noite onde o querer do Senhor, a graça do Senhor, o refrigério, a orientação de Deus esteja sendo dirigida e direcionada a cada uma das vidas, que estão conosco aqui essa noite. Nosso abraço a cada membro, cada irmão que faz parte da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista Parque Independência, e também o nosso abraço àqueles queridos que estão conosco aqui nos visitando. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e que nessa noite o Senhor possa falar ao teu coração, possa alimentar a tua alma, e que juntos possamos, mais uma vez, ao término dessa celebração, ter as nossas baterias espirituais recarregadas no nome de Jesus, não é isso? Tempo de crise, mas nós continuamos confiando no poder de Cristo, continuamos acreditando que a Trindade não está de quarentena e temos sido testemunha viva, dessa realidade, porque mesmo num tempo tão difícil, algumas coisas têm acontecido, Deus tem providenciado, algumas coisas que tem feito uma obra em nossas vidas que talvez nunca imaginássemos que pudesse acontecer exatamente num tempo tão difícil como esse. Mas Deus faz da sua forma, da sua maneira, e eu tenho certeza que Ele tem falado a cada coração de uma forma, nos preparando aí para um novo momento, assim que nós tivermos condições de voltar e de recomeçar aí a nossa caminhada em nossas vidas seculares e na igreja também. Nessa noite, nós estamos aqui para mais um culto de oração, intercessão, estudo da palavra. Eu quero já, nessa abertura, te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmos capítulo 6, onde leremos o verso 4. Salmo 6, verso 4, onde diz assim, Salmos 6, 4, diz assim, a palavra de Deus: Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Não é isso? O salmista nos convidando a nos voltar ao Senhor e pedindo a Ele que nos salve por conta do seu amor leal. Eu quero então puxar aqui a nossa lista, a nossa listinha aqui de oração que tem que ser renovado aí a cada semana, e já quero começar nesse momento orando, pedindo ao Senhor que esteja em especial com os enfermos e com os enlutados, não é isso? Temos os nossos pedidos, pelos enfermos de maneira geral, nosso irmão Elias, nosso irmão Fernando, nossa irmã Andréia, Noêmia, Ezequias, E também queremos incluir aqui a Isabela, neta da nossa irmã Jane, não é isso? Que temos orado aqui semana após semana, e a nossa irmã Alexandra, não é isso? A irmã Alexandra, ela foi diagnosticada com Covid-19 e ela ontem foi internada no hospital do Andaraí, tá bom? Eu falei com ela hoje, ela já está bem melhor do que estava ontem, quando eu falei com ela também, a voz já está melhor, e eu creio que em breve teremos boas notícias. Então vamos orar pela Alexandra, vamos orar pela Isabela, que requer cuidados, ainda está internada num estado relativamente grave, e continuar orando por aqueles irmãos que nós temos clamado aqui semana após semana, não é isso? Porque sabemos que a vida desses queridos estão nas mãos do nosso Deus, porque é Ele que nos salva, É Ele que nos livra, é Ele que cumpre o seu querer em nossas vidas. E queremos também orar pelas famílias enlutadas, não é isso? Temos a família do irmão Alcimar, que perdeu uma tia, não é isso? E muitas pessoas da igreja até conheciam aquela irmã que era membro da Primeira Igreja Batista de Bangu, acho que é uma irmã Florentina, se não estou enganado. Vamos orar por ela, pela família, enlutada, e também pela nossa irmã Dora, que perdeu uma conhecida, que ela acabou conhecendo, se apegando à Renata, e a Renata veio a falecer. Vamos orar pela Dora e a sua família também. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos para esse primeiro momento aí de oração, colocando diante do altar do Senhor as nossas vidas
e esses queridos aqui também. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, ó Deus, que nos faz caminhar e enfrentar todas as situações, ó Deus, da nossa caminhada. Nós colocamos diante de Ti, conforme a Tua palavra nos mostra nesse momento que lemos, voltamos, ó Deus, para Ti, nos voltamos para Ti, porque acreditamos que o Senhor é aquele que tem o amor leal, é aquele que tem a válvula de escape para nos ajudar a vencer as tribulações, as lutas e as dificuldades, ó Deus, da nossa caminhada. Queremos, nesse momento em especial, colocar diante do Teu altar esses queridos nossos, ó Deus, que estão passando pelo momento difícil do luto. Esteja ali com o nosso irmão Alcimar e a sua família, pela perda da dona Florentina. Abençoe aquela irmã tão querida por ele e por tantos outros conhecidos também, mulher de Deus. Louvamos-te a Ti pelo exemplo de vida que ela nos deixa e te pedimos que o Senhor esteja consolando o coração da família. Também queremos orar pela família da Renata, aquela conhecida da nossa irmã Dora. Que o Senhor esteja ali abençoando, tranquilizando as mentes e os corações. E queremos, ó Deus, como temos feito, ó Deus, diariamente, colocar diante do Teu altar os nossos queridos irmãos que estão na luta, ó Deus, contra algum tipo de enfermidade. Abençoe o nosso irmão Elias, juntamente com ele nossa irmã Regina, seja com o nosso irmão Fernando e com ele nossa irmã Maria. Abençoe a Andréia, ó Deus, e o Giovanni. Seja com o irmão Ezequias também ali na sua luta, Pai amado. Abençoe, ó Deus, a Isabela, neta da nossa irmã Jane, que carece, ó Deus, da Tua visita especial nesse momento. Seja com aquela jovem, Pai querido. Sabemos que o estado é difícil, mas o Senhor é aquele que tem sustentado aquela vida até agora e nós cremos que o Senhor pode também continuar renovando as suas forças a cada dia, a ponto de ela poder voltar em breve para o seu lar, Pai querido. Continue abençoando a vida da Isabela, Pai. Tem sido nosso clamor diário. E também queremos, nesse momento, te pedir pela vida da Alexandra, Pai querido. Te agradeço porque mesmo diante da enfermidade, temos percebido a Tua atuação na vida da Tua serva. Muito obrigado, ó Deus, porque de ontem para hoje já percebemos uma melhora. Louvado seja o Teu nome por isso. Continue sendo com ela ali, ó Deus, naquele hospital, abençoando, ó Deus, o tratamento, as medicações, tudo que está sendo feito, para que, ó Deus, a Tua serva em breve possa voltar para casa curada, com a sua saúde 100% restabelecida, Pai querido, e assim poder, ó Deus, mais uma vez testemunhar da Tua grandeza na vida dela. Continue sendo conosco, com cada coração que está conosco essa noite. É a oração que fazemos a Ti no nome precioso, especial de Jesus. Amém e amém. Aleluias, queridos. Abra sua Bíblia mais uma vez no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10, verso 23. A palavra de Deus diz assim: Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Né? O profeta entende que nós não temos condição de controlar e dirigir a vontade de Deus. Na verdade, é o contrário. E nós vamos, nesse momento, então, cantar, nesse momento, uma canção, o hino 212 do Inário para o Culto Cristão, onde nós estaremos entoando, dizendo, pedindo ao Senhor que venha dirigir a nossa vida, né? Que venha direcionar os nossos passos. É a nossa oração cantada nesse momento. Hino 212 para o Inário para o Culto Cristão. Ó Senhor, vem me dirigir. Vamos adorar ao Senhor nessa hora. Hino 212 do HCC, ó Senhor, vem me dirigir. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir.
quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho me dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor, que Ele possa continuar dirigindo as nossas vidas, os nossos passos e a nossa trajetória, que nós possamos confiar no poder, né, desse Deus que nos conduz a pastos verdejantes. Nesse momento eu quero ter mais um momento de intercessão e nós vamos orar agora agradecendo a Deus, né? Como eu gosto de falar aqui, como é bom a gente pegar a nossa lista de oração. Eu estava olhando hoje a nossa lista de oração desse mês todo de junho, né? E como as coisas vão se renovando, né? Algumas orações Deus responde para a gente sim. Outras orações Deus responde para a gente não. E outras orações Deus responde para a gente espera. Estamos ainda aguardando algumas soluções, mas em todas essas situações cremos que Deus está no controle, na direção, cuidando das nossas vidas. E eu estava olhando a parte de gratidão, como Deus tem feito também grandes coisas na vida de cada um de nós. E essa semana queremos orar agradecendo a Deus pelos aniversariantes da semana, não é isso? Aqueles que completaram anos de vida, aqueles que completaram anos de casamento. Em especial quero dar um abraço aqui, mandar um abraço para o Judson e Isabela, né? Por completar aí mais um ano de vida conjugal. Deus abençoe a vida de vocês e a todos os outros que completaram aí ano de vida, de casamento essa semana. Queremos agradecer a Deus também pelo filho da nossa irmã Celeste, né? O Moacir. Alguém até perguntou no grupo, eu disse que ia responder no culto, justamente para poder não faltar ninguém no culto, para poder vir ver, né, as notícias, né? E o Moacir, o filho da nossa irmã Celeste, teve alta ontem, ok? Falamos com ela ontem, ele já foi para casa ontem, mas a saúde dele requer cuidados. Então vamos continuar orando, né? Ele sai hoje do grupo de gratidão e passa a ser aquele grupo de intercessão constante que nós devemos orar aí, aquele grupo de irmãos que carece de um cuidado de oração, né, específico, diário aí, diante das lutas da sua caminhada. Então Moacir recebeu alta ontem, já está em casa. Deus seja louvado por essa vitória, não é isso? Porque o quadro dele também era muito difícil. Queremos agradecer a Deus também por vitórias que Ele tem dado ao seu povo.
Semana passada oramos pedindo a Deus pela vida do Gustavo, pela sua vinda, né, para casa. E na sexta-feira, Gustavo estava em casa. Então, somos gratos a Deus pela vida do Gustavo, pela vida da nossa irmã Isabel, do Alcindo. Imagino que o coração da mamãe e do papai deve estar muito alegre e contente, não é isso? Depois de 90 dias praticamente de espera, finalmente Gustavo está em casa. Gustavo, não sei se você está assistindo ou não, mas um forte abraço aí para você. Deus continue te abençoando, oramos muito por você e continuaremos orando aí, né, para que Deus também conduza agora a volta, né, dos meninos que estão aí aguardando essa retomada. O Gustavo, temos o João Pedro, meu filho, temos o Caio, filho do Carlos e da Rosiane, ou seja, irmãos que estão aí envolvidos, né, em instituições militares que saíram e daqui a pouco terão que voltar. Vamos orar por eles, mas queremos agradecer a Deus pela vida do Gustavo. E queremos também agradecer a Deus pela notícia que a nossa irmã Tereza colocou hoje no grupo, não é isso? Pela promoção do seu filho Anderson, que muitos irmãos da igreja conhecem. Ele chegou à função de subtenente, ou seja, mesmo em tempo de quarentena, Deus continua operando e ele conseguiu então aí subir mais um patamar, né, na sua caminhada aí, na sua carreira militar. Então, motivo de nós agradecermos a Deus por essas razões aqui. Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor então agora a nossa gratidão a esse Deus que tem cuidado de nós. Feche seus olhos. Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem de fato cuidado de nós e nós somos muito gratos quando temos a oportunidade de olhar a cada semana, de fato, a sua misericórdia se renovando em nossas vidas, Pai. Porque nós temos observado essa lista de oração se renovar, Pai querido. Alguns pedidos não têm sido atendidos como nós gostaríamos que fossem. Alguns outros o Senhor tem nos dado a resposta que desejamos. Alguns outros estamos aguardando ainda a resposta, mas em tudo temos observado a Tua mão de poder atuando sobre as nossas vidas. E queremos nessa hora, Deus, expressar a Ti a nossa gratidão. Muito obrigado, Deus, pelas respostas de oração que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, ó Deus, por cada motivo aqui exposto, Pai querido, por cada razão de nós nos rendermos a Ti e agradecermos ao Senhor, por cada aniversariante de vida conjugal, de vida de existência, que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a vida dos Teus filhos. Muito obrigado, ó Deus, pelas vitórias que o Senhor tem dado ao Gustavo. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor atendeu o nosso clamor e a nossa oração e hoje ele está em casa com a família. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor esteve ali com o Moacir, filho da nossa irmã Celeste, e ele hoje já está em casa. Clamamos a Ti que o Senhor continue sendo com aquele homem, Pai querido, mas nós somos gratos a Ti porque o Senhor deu ali o escape, a vitória, o sustento necessário nesse momento tão difícil e angustiante. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida do Anderson, Pai querido, filho da nossa irmã Tereza. Muito obrigado por essa vitória. Como temos dito aqui, a Trindade não está de quarentena. E ele pôde, então, mesmo diante de um cenário tão difícil, alcançar ali a sua promoção na carreira militar. Muito obrigado por tantas outras vitórias, por tantas outras graças, por tantas outras bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, que são certamente incontáveis. Continue sendo conosco, nos abençoando e recebendo a gratidão que vai dos nossos corações, e assim fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, sim. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 1, nos traz mais uma boa nova da palavra de Deus, não é isso? Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nós somos convocados a ter a esperança, a expectativa daqueles que já foram ressuscitados com o Senhor e voltar os nossos olhos, os nossos pensamentos para o alto, para esse Cristo poderoso que está sentado no trono de Deus, né? Está ali nos conduzindo ainda em triunfo e nos levando também para um dia estar com Ele. Com essa palavra de Paulo à igreja em Colossos,
pensando no poder desse Jesus a quem nós servimos, eu quero te convidar para mais uma vez adorarmos ao Pai. A canção cujo título é exatamente esse: Poderoso Deus. E depois, quão grande é o meu Deus. Que possamos adorar ao Senhor com essas canções e declarar a nossa fé, a nossa crença, o nosso amor, a nossa visão, o nosso pensamento nesse Cristo que está sentado no trono, que é poderoso e que nos leva a pensar então e observar as coisas que são do alto. Vamos adorá-lo então nesse momento com essas canções. Poderoso Deus, quão grande é o meu Deus.
Aleluia. Espero que você tenha feito da sua casa aí um altar de adoração ao Senhor, não é isso? Porque nós colocamos as músicas ali, não é para a gente ficar assistindo, é para a gente cantar junto, adorar, levar o nosso pensamento aí diante do altar do Senhor. Eu quero, nesse momento, orar, nesse momento, mais uma vez, agora orando por aqueles que estão na linha de frente, né? Isso que tem sido alvo da nossa oração aí, diária também, na nossa oração em todos os cultos. Temos orado pelas autoridades, não é isso? Está meio confusa a coisa, né? Mas temos que orar por eles, não é isso? Temos que orar por aqueles que estão aí na linha de frente, que não podem parar. Vamos pedir a Deus que esteja abençoando aí esses queridos, principalmente aqueles que são da área da saúde, que precisam de uma atenção muito especial, com cuidado com a sua própria saúde, para poder cuidar dos outros. E vamos orar também nesse momento, agradecendo a Deus por aqueles que já se recuperaram, é isso? Que já passaram por essa doença e agora se recuperaram. Vamos colocar diante do altar do Senhor também essas vidas. E eu quero orar também, irmãos, nesse momento, pelo retorno das nossas atividades. Como eu disse, no domingo estamos vendo com a nossa liderança, alguns irmãos da área de saúde, né, da nossa diretoria, estamos nos organizando aí para uma reunião amanhã e a gente avançar aí com relação aos protocolos que precisarão ser seguidos para a retomada das nossas atividades presenciais. Ainda não temos a data, mas fiquem tranquilos, continuem confiando, não é isso? No poder de Deus e na liderança da igreja, que as melhores decisões serão tomadas, né? Precisamos agir com uma certa prudência, com certo cuidado, embora haja o relaxamento aí da flexibilização, né, do isolamento social, mas percebemos que algumas coisas ainda precisam ser ajustadas e nós, enquanto igreja, temos que ter essa responsabilidade, né, de quando voltarmos com toda segurança, com protocolo de ações e até mesmo em relação ao ambiente da nossa igreja, precisaremos passar aí por algumas mudanças, alguns ajustes, e por isso essa reunião que faremos amanhã e ao longo dos próximos dias estaremos sinalizando aí à igreja esse retorno, quando será, como será, de que maneira será, não é isso? Porque algumas coisas nós precisaremos aí ainda tomar um certo cuidado, tá? Então estejam orando por isso, estejam colocando também essas situações diante do altar de Deus. Nós vamos orar então por esses motivos, colocando aqueles que estão na linha de frente e também o retorno das igrejas de maneira geral diante do altar do Senhor. Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença e nessa hora queremos orar mais uma vez por aqueles que estão, ó Deus, aí na linha de frente, aqueles que fazem parte de diversas atividades que não puderam parar e que continuam aí, ó Deus, atuando. Aqueles da área da alimentação, da área das concessionárias de serviços públicos, as companhias de serviços de limpezas urbanas, os motoristas de ônibus e tantas outras atividades, ó Deus, que não puderam ser paralisadas nesse momento. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando, protegendo, guiando e guardando cada um dos teus filhos e filhas. E também queremos colocar em especial aqueles profissionais da área da saúde, Pai, diante de um quadro tão difícil, uma pandemia tão assustadora, que o Senhor esteja guardando, abençoando e protegendo os teus filhos, para que eles possam primeiro ter o livramento das suas próprias vidas e assim poderem cuidar de outras vidas. Os abençoe de maneira especial. Nesse momento também te clamamos, Pai. E queremos mais uma vez pedir a Ti pelas nossas autoridades, Pai. Dá sabedoria e que eles também estejam abertos para ouvir a Tua voz, para entender a Tua vontade, para entender a maneira como o Senhor quer que eles estejam dirigindo, ó Deus, esse povo, esse estado, esse município, essa nação. Porque sabemos que eles estão lá, foi com a sua permissão, mas eles também têm uma responsabilidade diante de Ti, de cumprir o papel dado, ó Deus, ao povo por voto, e que o Senhor esteja então falando ao coração dos Teus filhos, para que haja mais unidade, para que haja mais visão, para que haja mais compaixão, mais amor, para que haja mais entendimento, né, do valor das vidas. Então esteja falando ao coração das nossas autoridades de maneira geral, e que eles possam de fato se portar como tal, Pai querido. E queremos também colocar diante de Ti as nossas igrejas de maneira geral,
independente, ó Deus, de denominação, cada pastor, nesse momento, ó Deus, de aflição, que o Senhor esteja dando a direção a cada pastor, cada liderança de igreja, para ver, ó Deus, o melhor momento, a melhor forma de poder retomar as suas atividades. Sabemos que existe uma série de situações que envolvem esse retorno, então dá sabedoria. Dá-nos, ó Deus, a força, o entendimento, a inteligência que vem de Ti, para que as melhores decisões sejam tomadas, não só em nossa igreja, mas em todas as igrejas de maneira geral. Muito obrigado por esse tempo, de poder falar contigo mais uma vez, de poder saber que o Senhor está atento à nossa oração. É o nosso clamor neste momento que fazemos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Antes da gente entrar na palavra dessa noite, eu queria rapidamente relembrar aqui alguns avisos. Já falei em relação à questão do retorno. Quero lembrar aos irmãos que a nossa quarentena solidária continua, não é isso? A quarentena solidária tem sido bênção na vida daqueles que necessitam. Nós temos tido uma escala semanal, onde temos irmãos, né, que têm ficado das 15 às 17 horas para receber gêneros alimentícios não perecíveis ou produtos de limpeza e higiene pessoal, não é isso? E Deus tem feito aí um mover, as pessoas têm trocado, então, ou quilo de alimento, ou gêneros de limpeza, produto de limpeza e higiene pessoal por uma máscara, né? E nós temos visto aí o resultado desse movimento que já tem abençoado famílias próximas à igreja, né? Então, se você mora próximo ali da nossa igreja, você possa estar contribuindo com a nossa quarentena solidária. E nós queremos agradecer a Deus também pela vida de cada voluntário que tem estado ali diariamente, né, das 15 às 17 horas, para esse trabalho. Que o Senhor, então, recompense, abençoe e renove as forças de cada irmão nesse momento. Queremos também anunciar mais uma edição do nosso Dízimo Delivery, não é isso? O nosso Dízimo Delivery já caiu aí na rotina dos irmãos, né? Como é que funciona o Dízimo Delivery? A gente marca um dia e nesse dia um representante da igreja passa nas casas agendadas para recolher o dízimo e oferta através de um gasofilácio próprio, não é isso? Seguro, onde você vai depositar ali seu dízimo e a sua oferta. Essa próxima edição do Dízimo Delivery vai acontecer no próximo sábado agora, dia 13, né? Então já temos algumas pessoas agendadas. Se você quiser agendar, fale com o nosso administrador, nosso irmão Fábio Alves, também conhecido como Fabinho, não é isso? Fale com ele e agende um horário para que o representante da igreja passe aí na sua casa no próximo sábado, dia 13, para recolher os dízimos e as ofertas, né? Caso você possa participar nesse momento, tá bom? Então marque aí com o Fábio para o próximo sábado, mais uma edição do nosso Dízimo Delivery. Tem sido bênção, né? E que o Senhor continue então abençoando também a vida dos irmãos e mais esse movimento aí no próximo sábado. E por fim, eu quero fazer aqui um convite aos irmãos. No próximo domingo, dia 14 à noite, ainda online, com certeza, quero te convidar para a celebração da Ceia do Senhor. Né? Então você vai providenciar de hoje até domingo o quê? Pão e suco de uva. Né? Nós estaremos fazendo a nossa Ceia do Senhor, a celebração da Ceia do Senhor. Eu aqui e vocês aí na sua casa, né? Nesse momento aí de celebração. Então no próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos divulgando depois no Facebook, nos grupos da igreja, mas quero te convidar para nós celebrarmos juntos aí a Ceia do Senhor no culto da noite. Então providencie o seu pão, providencie o seu suco de uva, para que você tenha esse momento gostoso, especial da Ceia do Senhor na sua casa. Tá bem, queridos? Deus então nos abençoe poderosamente. Eu quero então te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 2, verso de 11 em diante. E depois vamos entrar no capítulo 3, tá bom? Eu vou ler rapidamente aqui parte do capítulo 2, de 11 a 13, e depois eu vou ler o capítulo 3, não todo. Vou ler até o verso... Deixa eu ver aqui, eu marquei...
até o verso 3, tá? Então vamos lá. Jó capítulo 2, de 11 a 13, depois 3, de 1 a 3, tá bom? Vamos ler esse texto aí, esse trecho da palavra de Deus. Nós estamos, nas quartas-feiras desse ano, estudando esse tema, cristianismo descomplicado, questões difíceis da vida cristã, de um jeito fácil de entender. Então nós tivemos um primeiro pilar, que nós falamos sobre disciplinas espirituais, Falamos sobre oração, por que nós devemos orar se Deus já sabe de tudo, por que temos que orar no nome de Jesus, por que a Bíblia é confiável, e tantos outros temas que nós falamos aí, em torno de 10 estudos sobre disciplinas espirituais e questões que às vezes nós temos dúvida. E nós, diante desse momento de crise que nós estamos vivendo, resolvemos então pular para o terceiro pilar, que se tornou o segundo, que são as questões voltadas para o sofrimento, com base na vida de Jó. Então nós estaremos hoje no nosso terceiro encontro, falando sobre a questão do sofrimento. O primeiro tema foi por que o mal existe, e na semana passada falamos a seguinte pergunta: por que isso está acontecendo comigo? E hoje vamos mais um tema relacionado ao sofrimento. Então, Jó capítulo 2, verso 11 e diante, depois capítulo 3, de 1 a 3. Diz assim então a palavra de Deus: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar a solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou a terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viram que era grande o seu sofrimento. Capítulo 3, verso de 1 a 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se me disse, nasceu um menino. Queremos pensar hoje nesse tema do sofrimento, que é um tema muito difícil para a gente debater, falar, mas creio que Deus tem nos mostrado algumas direções. Seguinte tema: o que dizer a quem está sofrendo? O que dizer a quem está sofrendo? Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz. Te pedimos que o Senhor esteja nos ajudando diante desse tema desafiador e desse contexto desafiador que é falar do sofrimento. Fale aos nossos corações, assim nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. É o nosso terceiro encontro, então, que nós falamos sobre sofrimento, sobre o livro de Jó. E eu quero, novamente, eu gosto sempre de fazer isso, irmãos. A Bíblia fala que nós devemos honrar a quem honra. Eu estou lendo um livrinho que tem falado muito ao meu coração, tem me ajudado muito aqui nas mensagens. É esse livrinho aqui, Perguntas de Jó, tá? Junto com o livro do pastor Augusto Nicodemos, é um livro que eu tenho usado aqui. E realmente, esse livro é do pastor Valdinei Ferreira, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Se você entrar na internet, no Google, você vai ver lá, Catedral Evangélica de São Paulo. Lá tem a relação de livros do pastor Valdinei. E esse livro aqui, Perguntas de Jó, tem sido realmente um bálsamo aí para minha alma e tem me ajudado aqui, junto com a Bíblia e outros livros, a gente trazer esse pensamento. Então nós voltamos hoje a falar sobre o tema do sofrimento com base na vida de Jó. E hoje eu quero pensar nessa pergunta tão desafiadora, O que dizer a quem está sofrendo? É certamente uma coisa que todos nós aqui já passamos em algum momento, Principalmente aqueles que têm cargos de liderança, cargos eclesiásticos, Pastores, diáconos, certamente já se deparou com situações difíceis, E nós, de maneira geral, às vezes na nossa caminhada, lidamos com situações difíceis em que saber o que dizer é realmente muito difícil diante de algumas situações complicadas relacionadas ao sofrimento. O final do segundo capítulo de Jó, que nós lemos aqui, ele soa como uma gota de esperança, não é isso? Porque nós percebemos que Jó não perdeu tudo.
Jó ainda tinha o quê? Amigos. É interessante isso, né? Alguns estudiosos dizem que talvez aqueles amigos de Jó que aparecem ali, talvez fossem seus sócios dos negócios. Outros dizem que talvez eles tivessem tido algum tipo de negócio com ele. Outros dizem que podia ser simplesmente amigos mesmo. Mas aqueles amigos surgem como um fio de esperança, mostrando para Jó que nem tudo está perdido. Pois eles se importaram o suficiente, não é isso? Com Jó, para deixar o quê? A sua vida, para deixar os seus negócios, para vir de regiões distantes que são mencionadas aí no texto, para estarem ali com Jó naquele momento de sofrimento, né? Eles combinam de ir juntos, consolar Jó. E o texto fala que quando eles olham Jó à distância ainda, né? E veem como ele estava reduzido, né? No alto da sua doença, no alto da sua tragédia. Aí eles rasgam as suas vestes, se assentam ali no pó junto com Jó e ficam ali 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra sequer. Esses amigos de Jó, eles estão presentes no livro de Jó de uma forma muito incisiva, né? São 3 amigos que aparecem logo de início aí. Elifas, que ele fala, né? E as suas falas estão lá no capítulo 4, 5, 15 e 22. Bildade, onde as suas falas estão no capítulo 8, 18 e 25. Zofar, onde as suas falas estão no capítulo 11 e 20. E a partir do capítulo 32 aparece um outro amigo, um outro debatedor, que é Eliú, né? Que está presente entre o capítulo 32 e o capítulo 37. Com certeza, a presença daqueles amigos ali na vida de Jó foi realmente algo muito importante, porque no momento do sofrimento, ter pessoas ao nosso lado é algo realmente que é fundamental num quadro de dor. O pastor Valdinei, já mencionei aqui, né? Nesse livro, Pergunta de Jó, ele menciona que um sociólogo canadense chamado Erving Goffman, ele fez uma pesquisa, né, um estudo muito competente a respeito do impacto da enfermidade e da deformidade física sobre a vida, sobre a identidade de uma pessoa. E ele, então, retomando o conceito de estigma, né, cunhado lá pelos gregos, ele demonstra que as doenças ela mudam a nossa interação social entre as pessoas da sociedade e da família. O Goffman formulou com muita clareza algo que todos nós sabemos por intuição, não é isso? Uma doença não é só apenas um problema físico. Uma doença, ela tem consequências também sociais. A doença e as mudanças trazidas por ela não dizem respeito apenas ao portador daquela doença, mas afeta a família, afeta as relações sociais, né, onde aquela pessoa está inserida, e afeta a sociedade de maneira geral. É interessante que mesmo antes de conhecer esses estudos de Goffman, Jó sabia disso na sua própria pele, né? Pior do que saber disso, Jó passa então a sofrer na sua pele o estigma de ser alguém doente, o estigma de ser alguém que está passando por uma tremenda dificuldade. E aí nós percebemos que a sua posição social mudou diante da enfermidade. Nós observamos que o seu relacionamento com a sua esposa mudou diante da sua enfermidade. Percebemos que a sua casa, que antes era cheia, agora se tornou vazia. Aquele homem que era um homem de prestígio elevado, agora foi reduzido a alguém sentado num monte de cinzas de lixo. Quando nós olhamos para Jó, então nós vemos que as mudanças causadas pela doença, pela enfermidade na sua vida, foram realmente devastadoras. Lá mais à frente, abra sua Bíblia aí, lá em Jó 19, de 13 a 19, nós vimos exatamente isso. Ele fala como é que a enfermidade, o que a enfermidade causou na sua vida e as consequências dessa enfermidade, então, no contexto da sua família, das suas relações sociais, na sua posição social. Jó 19, de 13 a 19, ele fala assim, ó: ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. A minha mulher acha repugnante o meu hálito.
Os meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Então nós percebemos que como é que estava o coração de Jó e como é que foi o abalo da doença, da enfermidade na vida dele. E de fato, quando nós estamos enfermos, de fato, quando nós estamos doentes, de fato, quando chega o sofrimento, abala muitas coisas das nossas estruturas, das nossas vidas, das nossas famílias e das nossas relações. Por isso que eu penso como foi significativa a presença dos amigos de Jó que vão até a sua casa para consolá-lo, para visitá-lo, para dar-lhe uma palavra. Mas nesse encontro de Jó com seus amigos, nós podemos perceber, né, extrair lições positivas e negativas a respeito daquilo que nós devemos falar, né, ou demonstrar, ou dialogar com quem está sofrendo. Porque nessa visita dos amigos de Jó, percebemos exatamente as duas coisas. Atitudes positivas que nós podemos hoje ainda considerar importantes sobre o que dizer a quem está sofrendo. Mas também atitudes negativas, que nos mostram aquilo que nós não devemos dizer ou fazer diante daqueles que estão sofrendo. Então vamos ver primeiro as atitudes positivas que eles tiveram ali naquele encontro com Jó, né? Sobre como se comportar, sobre o que dizer diante da dor. O que dizer então a quem está sofrendo? A primeira coisa que você deve fazer, então, a primeira fala que deve ser a nossa fala para quem está sofrendo, é que nós devemos falar através da nossa solidariedade. Se você quer falar a alguém que está sofrendo, a primeira coisa que você deve fazer é fale através da sua solidariedade. Lá no capítulo 2, verso 11, o texto fala exatamente isso, não é isso? Marca na sua Bíblia aí. Escreve também do lado. Quando os três amigos de Jó, Elifas de Temã, Bildade de Soá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram, cada um na sua região, e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. A primeira fala que nós devemos então demonstrar a quem está sofrendo é falar através da nossa solidariedade, né? Isso é muito importante. E o que significa ser solidário? O dicionário traz aqui uma série de características daquele que é solidário. Solidário é uma característica, uma qualidade, uma condição de ser solidário, né? A solidariedade, então, o que é? É um sentimento de amor, de compaixão pelos necessitados, pelos injustiçados. É uma ligação recíproca entre as pessoas. É uma responsabilidade recíproca entre membros de uma comunidade. É o apoio em favor de outro, em função de alguma necessidade. É o compartilhamento de ideias e de sentimentos. É uma reciprocidade de interesses e de obrigações, né? Essa, sem dúvida, é a primeira fala que todos nós precisamos ter no coração para dizer alguma coisa a alguém que está sofrendo. Precisamos colocar em prática a nossa solidariedade, né? A primeira fala não é a fala verbal, é a fala da solidariedade. Alguém disse certa vez que um gesto vale mais do que 1000 palavras. E de fato é isso, porque frases, palavras, pensamentos, reflexões, tudo isso talvez com o tempo a memória é leve. Mas um gesto significativo, uma ação solidária em nosso favor, né? São coisas que nós nunca mais vamos esquecer. Se você quer dizer alguma coisa, então, a quem está sofrendo, fale em primeiro lugar através da sua solidariedade. Se importe com aquela pessoa, né? Chegue junto daquela pessoa. Vá ao encontro daquela pessoa. É a primeira coisa que eles mostram aqui pra gente. O que dizer a quem está sofrendo? A segunda coisa que eles nos mostram é que nós devemos falar através da nossa empatia. Fale através da empatia. Lá no verso 12, o que o texto nos mostra? Quando viram a distância e mal puderam reconhecê-lo, e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Outro sentimento que surge aqui, então, entre os amigos de Jó, é a sua empatia. Quando eles olham para Jó, de longe ainda, o texto fala que de longe, eles já sentem de longe a dor de Jó. Antes mesmo de chegar, eles já sentem a dor daquele homem. A empatia é exatamente isso, né? A empatia é a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro, de compreender os sentimentos e as emoções
do outro. A empatia, né, segundo a psicologia, leva as pessoas a ajudarem as outras pessoas, porque existe então intimamente ligado um altruísmo, ou seja, um amor desinteressado entre as pessoas que leva o indivíduo então a se colocar no lugar daquele que sofre, se colocar no lugar daquele que está passando por lutas, né? E a empatia então é se colocar no lugar daquela pessoa. Essa palavra, esse termo empatia, ela vem do grego e significa paixão, né? Ou seja, a empatia então pressupõe o quê? Uma comunicação afetiva entre as pessoas. É uma compreensão e um estado psicológico de se colocar no lugar do outro, de fato sentir a dor do outro, de se importar com o outro. Os amigos de Jó então nos mostram que para compreender, ou seja, para dizer alguma coisa a quem está sofrendo, nós precisamos falar às outras pessoas através da empatia. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Já imaginou, irmãos, tudo aquilo que Jó estava sentindo e passando? Já imaginou tudo aquilo que muitas pessoas que nós conhecemos está passando? Para que nós possamos dar uma resposta positiva a essas pessoas, precisamos ter um pensamento empático. Precisamos ter uma fala empática, né, que é se colocar no lugar daquele que está sofrendo, para que nós possamos então dar uma resposta emocional, dar uma resposta, né, prática àquela realidade. Aqueles homens então expressaram a sua dor da forma do seu tempo, não é isso? O texto fala que eles rasgaram as roupas, colocaram terra sobre a cabeça, mostrando então o sentimento de dor que eles estavam ali sentindo, né? Só em olhar Jó, à distância ainda, aquilo já incomodou e falou ao seu coração. Esse é um resgate importante que nós, enquanto igreja, precisamos buscar, não é isso? Às vezes, diante da correria, da demanda, eu me incluo nessa necessidade, não estou me excluindo, né? Faz com que o nosso olhar empático em relação àqueles que sofrem, às vezes, faça com que nós façamos como aqueles homens, né? Que veem aquela pessoa deitada na estrada e passam ao largo, não é isso? Mas na história lá que Jesus conta da parábola do bom samaritano, aquele samaritano, ao olhar aquele homem caído, ele sente a dor daquele homem. Ele realmente fala com ele através da empatia. Então ele age de tal modo que vai ajudar aquele homem então a se reerguer. A segunda fala então que nós devemos dizer a quem está sofrendo é a nossa fala através da empatia. Precisamos ser empáticos, nos colocar no lugar do outro. É isso? Entender e reconhecer a voz e o sofrimento do outro. Outra fala que nós devemos falar a quem está sofrendo, que eles também falam aqui, é que nós devemos falar através do companheirismo, né? Lá no verso 13, o que o texto fala? Depois eles se assentaram no chão durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Os amigos de Jó ficaram firmes ao seu lado ali por uma semana. 7 dias e 7 noites, não falaram nada. E a presença silenciosa deles fez o quê? Fez Jó acreditar que eles estavam ali para dar aquela força para ele, né? Dar ânimo para ele. E é interessante que quando eles, de uma forma companheira, se colocam ali do lado de Jó e não falam uma palavra sequer durante 7 dias, podemos pensar, poxa, mas que tipo de fala é essa? Mas era uma fala de alguém que Jó poderia perceber que tinha alguém do seu lado. Tinha alguém ali de uma forma companheira para ajudá-lo naquele momento, né, de sofrimento. E aí sabe o que acontece? Quando eles ficam ali uma semana do lado de Jó e não abrem a boca para falar nada, mas falam para Jó através do seu companheirismo, através da sua presença na vida deles. Jó então começa a falar. O verso 3, o capítulo 3 que nós lemos então, Jó começa a falar. Jó começa a abrir então o seu coração, não é isso? Evidentemente que o texto que nós lemos, se você ler depois o capítulo 3, nós vamos ver que Jó abre seu coração de uma forma mais profunda, né? Porque Jó não era um super-homem. Embora a gente às vezes pare aí no capítulo 2 e não vá lendo os demais capítulos, mas Jó não era um super-homem. Jó era um homem sujeito a todas as dores que nós sentimos, mais ainda por aquilo que ele passou. E nós vemos isso aqui no capítulo 3. Porque nesse capítulo 3,
Jó então começa a falar ali diante dos seus amigos, ele começa a lamentar o dia que ele nasceu, ele começa a desejar, né, ter morrido no dia que ele nasceu, ele começa a desejar a morte. A sua fala ali começa então a expressar tudo aquilo que ele estava sentindo no seu coração. Mas por que ele começa a colocar para fora tudo aquilo que ele está sentindo? Porque ele percebe que está ali rodeado de amigos. E ele começa então a falar, a abrir o seu coração, né? A compartilhar com aqueles que estavam próximo dele o seu sofrimento. Isso é muito importante para quem está sofrendo. Saber que existem companheiros, pessoas do seu lado, as quais elas podem compartilhar, as quais elas podem abrir o seu coração, as quais elas podem, né, colocar para fora tudo aquilo que está angustiando. Depois que eles ficaram ali sentados uma semana e ninguém falou absolutamente nada, Jó se sentiu seguro então para abrir o seu coração. É uma fala então, um tipo de fala que nós precisamos também aprender a falar com quem está sofrendo. Precisamos aprender a falar através do nosso companheirismo, das pessoas saberem que nós estamos ali, do lado delas. Saber que nós estamos ali, né, junto delas, para em momentos de sofrimento, elas poderem contar conosco. Irmãos, percebe então que até aqui os amigos de Jó estão indo muito bem, não é isso? Eles estão deixando para nós falas, até então não verbais, de como nós devemos falar com quem está sofrendo. Não é isso? Para falar com quem está sofrendo, precisamos falar das formas como eles começaram falando, mostrando a nossa solidariedade, mostrando a nossa empatia e mostrando o nosso companheirismo. Não existe fala melhor a quem está sofrendo do que essa. Mas o texto avança, e eu disse que havia algumas coisas negativas, né? E depois que Jó toma coragem para falar, os amigos de Jó então tomam coragem também para falar alguma coisa para Jó, né? E aí, irmãos, eu tiro aqui lições de coisas que nós não devemos dizer, né, para quem está sofrendo. Porque eles começam então a mostrar aqui algumas coisas que eu entendo que são coisas erradas para fazermos com quem está sofrendo. Primeira coisa, que perceba aqui no texto, né, capítulo 3 em diante, que nós devemos, né, com relação a quem está sofrendo, a evitar dizer coisas certas na hora errada. Vou repetir. Evitar dizer coisas certas na hora errada. Depois que Jó toma coragem para falar aos seus amigos, os seus amigos então começam a proferir dali para frente uma série de sentenças, uma série de falas, né? Uma série de lições morais que, do ponto de vista da moral, não estavam nem erradas, estavam até certas, mas que certamente estavam sendo ditas no momento errado. Jó não precisava de lição de moral, Jó não precisava de ensinos teológicos, Jó não precisava de explicações, Jó precisava ser compreendido, né? E exatamente tudo que os seus amigos começam a fazer ali então, em primeiro lugar, é exatamente isso. Começam a trazer uma série de pensamentos até certos, porém, na hora errada. Quem está sofrendo não quer ser julgado. Quem está sofrendo não quer elucidações sobre o ministério do sofrimento, nem quer explicações inexplicáveis da teologia. Quem está sofrendo quer amizade, quer amor, quer carinho, né? E aqueles homens, então, que tinham começado tão bem, né, com solidariedade, empatia e companheirismo, agora começam a jogar tudo por terra quando começam a falar. A fala deles aqui estavam até certo ponto certa, do ponto de vista moral, como eu disse, mas no momento errado, no momento inapropriado, né? Onde alguém que estava sofrendo não precisava ficar ali se explicando, se justificando de uma série de coisas. Então essa é uma coisa importante para a gente também ter no coração. Quando nós, diante de quem está sofrendo, temos que tomar cuidado para evitar, às vezes, falar coisas certas no momento errado. Não é isso? Não importa se, às vezes, o nosso conhecimento teológico, bíblico, científico, pode nos levar a ter um pensamento certo daquela situação. Mas temos que tomar cuidado para colocar as nossas falas da maneira certa e na hora certa. Se não houver empatia, companheirismo e solidariedade, como nós falamos, talvez a fala
por melhor que ela seja interessante, ela é uma fala vazia. Ela é uma fala sem sentido. É uma fala certa na hora errada. Porque quem está sofrendo não quer explicações, né, teológicas a respeito do sofrimento. Quem está sofrendo quer um amigo. Quem está sofrendo quer alguém do seu lado, para de fato abrir o seu coração, né, e compartilhar daquele momento de dor. Então, aqueles homens então deixam para a gente uma primeira lição negativa, que é evitar dizer coisas certas na hora errada, né? Eles até estavam certos do ponto de vista da moral, repito, mas estavam dizendo as palavras erradas naquele momento. Outra coisa que o texto nos mostra é que nós devemos evitar dizer coisas certas com atitude errada. E aí nós percebemos uma coisa que às vezes é complicada também, relacionada ao sofrimento e à dor. Porque o sofrimento e a dor, como disse lá no início, vai gerando impacto na família, na casa, na nossa caminhada. O sofrimento e a dor vai gerando em nós dores também. Vai nos deixando, às vezes, irritados. E é isso que começa a acontecer, não é isso? Os amigos de Jó, depois de ver tudo aquilo que ele estava passando, quando eles se aproximam de Jó, um dos comentaristas bíblicos que eu li diz uma coisa muito interessante. Eles começaram a se acostumar com o sofrimento de Jó. E diante do costume do sofrimento de Jó, quando Jó começa a colocar para fora tudo aquilo que estava sentindo, eles começam a se irritar profundamente. A paciência deles com Jó acabou muito rápido. E nós vamos ver alguns capítulos mais à frente que diante daquela fala de Jó, eles começaram a acusar Jó de uma série de coisas. Eles disseram que Jó é falso. Eles disseram que Jó era um enrolador. Disseram que Jó era um zombador, era um tagarela, era um mau exemplo, era arrogante, era malicioso, era um opressor, era explorador, injusto, louco, pai de filhos ímpios. Você pode encontrar isso nos capítulos mais adiante. Então, os irmãos, imaginem que a situação de Jó, né? Jó estava sem família, sem saúde, sem patrimônio e agora os únicos amigos que ele tinha, né, estavam ali o agredindo, né, verbalmente. Eles estavam dizendo algumas coisas duras, né, e usando a atitude errada, né, de jogar Jó ainda mais para baixo. Isso nos mostra, irmãos, que para lidar com o sofrimento do outro não é fácil. Precisamos de equilíbrio. Precisamos ser revestidos da força e da sabedoria e da graça, da mansidão que vem do Senhor. Porque lidar com quem está sofrendo, lidar com quem está doente, não é fácil. Irrita-nos, acaba com a nossa paciência, não é isso? Às vezes até vamos dizer alguma coisa certa para aquela pessoa, mas a atitude talvez pode não ajudar aquela pessoa que está num quadro de sofrimento e até mesmo afundar ainda mais aquela pessoa. Aqueles homens, segundo as suas palavras, eram homens que conheciam a Deus. Eram homens que tinham conhecimento até teologicamente muito profundo a respeito de Deus. Mas o problema não foi a teologia deles. O problema foi dizer verdades irritadas, né? Ou verdades com atitudes irritadas diante daquele homem. Então, outra coisa importante que nós não devemos fazer com quem está sofrendo é tomar cuidado para não dizer coisas até certas, mas com a atitude errada, né? Porque diante daquele sofrimento, talvez aquela pessoa possa causar em nós um mal-estar, uma irritação, melhor dizendo, e talvez a nossa resposta àquela pessoa pode ser uma resposta com atitude errada. Jó estava sentindo isso na pele ali com seus amigos. Alguns comentaristas chegam a dizer que eles poderiam ser considerados como amigos da onça, né? Mas isso fica papo para um outro estudo. E por fim, uma sexta coisa que aparece aqui para nós, que também é um aspecto negativo daquilo que nós não devemos dizer a quem está sofrendo, é evite relativizar a dor do outro. Evite relativizar a dor do outro. Os amigos de Jó continuaram falando, né? E é mais um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Porque assim como Satanás já tinha feito lá atrás, assim como a mulher de Jó já tinha feito lá atrás, aqueles homens estavam lançando também na face de Jó aquilo que nós chamamos aqui de teologia da retribuição, não é isso?
para justificar o sofrimento de Jó. Ou seja, Jó estava passando por aquilo porque havia feito alguma coisa na cabeça dos amigos de Jó também. E eles começam então a relativizar a dor de Jó. Eles tentam explicar de alguma forma, dar uma justificativa à dor de Jó. Eles tentam fazer algumas comparações à dor de Jó. Isso é muito perigoso, não é isso? Porque a dor, ela não pode ser relativizada. A dor é algo que é muito pessoal. Talvez aquilo que seja uma dor para uma pessoa, numa situação que aos nossos olhos seja pequena, é muito grande para uma outra pessoa. E vice-versa. Talvez para outra pessoa, aquilo que para nós não suportaríamos, aquela pessoa consegue, vencer e ultrapassar aquela realidade. Até porque Deus nos fez com forma diferente. Deus nos fez com estruturas diferentes para suportar também a questão do sofrimento. É aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 12 a 13. Deus não nos dá o quê? Uma carga, um fardo pesado, a qual nós não temos condições de suportar. Não é isso? Então, Ele conhece a nossa estrutura, conhece até onde nós podemos ir, conhece, a nossa vida de uma forma muito profunda. Então, aqueles amigos de Jó então começam a fazer uma outra coisa perigosa com quem está sofrendo. Eles começam a relativizar a dor de Jó, relativizar a dor do outro. É um exemplo daquilo que nós também não devemos fazer, nem devemos falar. Conclusão então, Os amigos de Jó, é interessante, Eles foram muito melhores nos seus cuidados com Jó, sem dizer uma palavra. Quando eles foram solidários, empáticos e companheiros, Eles falaram muito mais a Jó no seu quadro de sofrimento, porque falaram a ele através da sua solidariedade, falaram a ele através da sua empatia, falaram a ele através do seu companheirismo. E é interessante, quando eles começam a falar, eles começam a estragar tudo, Porque eles começam a falar e vão mostrando, Vão dizendo até coisas moralmente certas, mas na hora errada. Vão até dizendo algumas coisas conceitualmente certas com atitudes erradas. Eles vão dizendo coisas relativizando a dor de Jó e, portanto, colocando, aquela dor à parte. A conclusão que eu chego então é: o que dizer a quem está sofrendo? Quem está sofrendo não precisa que você diga nada. Quem está sofrendo precisa de atitude, Precisa de ajuda, precisa de solidariedade, de empatia, de companheirismo. E, se diante disso pudermos falar, falemos, Porque às vezes temos na nossa cabeça, que as nossas palavras apenas vão ser capazes, de resolver certas situações, Mas o mais importante não são apenas as palavras, que são importantes também, não estou menosprezando o poder das palavras, mas estou dizendo que além das palavras é necessário passar para o campo da atitude, não é isso? Porque as muitas palavras sem atitude não vão resolver as situações. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, verso 7, quando ele ensina os seus discípulos a orar, quando ele ensina ali o Sermão do Monte, ele fala exatamente essa realidade, Ele fala que quando vocês orarem, não usem de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, o mais importante não é a falação, o mais importante é a atitude por trás da fala, por trás do cuidado a quem está sofrendo. Se você então quer dizer alguma coisa a quem está sofrendo, fala através da sua solidariedade, fala através da sua empatia, fala através do seu companheirismo. E se depois de tudo isso você precisar falar alguma coisa, ok. Mas que esses elementos nunca nos falte quando levarmos a nossa presença, a nossa palavra e a nossa atitude a quem está sofrendo. Que nós não possamos fazer como os amigos de Jó, Começaram tão bem, mas terminaram mal, E que possamos então, diante do sofrimento, revelar e mostrar, esses elementos tão importantes que passam pela nossa atitude diante daqueles que sofrem.
que a graça do Senhor, né, que a mansidão, a força, a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus nos ajude para lidar com a dor, para lidar com o sofrimento e para estar do lado daqueles que sofrem, né? Porque estar do lado daqueles que sofrem não é tarefa fácil, nem para aqueles que estão sofrendo, nem para aqueles que se colocam do lado daqueles que estão sofrendo. Meu desejo é que, de alguma forma, essa palavra tenha falado ao teu coração, né? Tenha te ajudado a compreender a fala necessária para os momentos de sofrimento e que nos ajude aí a colocar em prática em nossas vidas, em nossa trajetória e em nossa caminhada. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Espero que Deus tenha falado ao teu coração e aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo possa falar e completar aí na tua vida e no teu coração. Se Deus falou no teu coração, se você se sentiu aí abençoado, né? Aquele like, aquele coração, para que nós possamos também ter aqui um termômetro daquilo que os irmãos estão percebendo aí nas suas casas, né? Porque presencialmente é diferente, né? Presencialmente a gente consegue perceber, online não dá. Mas se Deus falou no teu coração, que você possa aí também, né, demonstrar isso e que diante do sofrimento você possa ter no seu coração os aspectos positivos, né, das atitudes dos amigos de Jó naquele momento de dor, não é isso? E que possamos colocar isso em prática em nossas vidas. Aleluia! Quero orar por você, quero orar por nós, encerrando então essa parte do culto. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Pai novamente. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Muito obrigado por esse tempo quando paramos para pensar em nossa relação com o próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a questão do sofrimento através do Seu olhar. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra então nos mostra, através da história desse homem que deixa para nós lições tão valiosas, Jó, que nós possamos também trazer isso para as nossas vidas quando pensamos na questão do sofrimento. Ajuda-nos, ó Deus, a falar, ó Deus, aqueles que sofrem, mas que não seja apenas uma fala verbal, mas que seja uma fala, ó Deus, traduzida pela nossa solidariedade, traduzida pela nossa empatia, pelo nosso companheirismo. E se houver oportunidade de falar, que falemos também, mas que esses elementos nunca deixem de estar presentes em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a fugir do ciclo vicioso daqueles que têm as verdades morais, as respostas para todas as coisas, como tinham os amigos de Jó. Mas que, na verdade, ao invés de ajudar aquele homem, eles estavam colocando ele ainda mais para baixo. Ajuda-nos, ó Deus, a não querer sempre dizer as coisas certas nas horas que talvez não sejam apropriadas. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a compreensão de relativizar a dor do outro, de achar que talvez a dor do outro não seja coisa grande aos nossos olhos. Mas ajuda-nos a expressar através da nossa relação contigo, então, a demonstração da nossa fala com as nossas vidas em situações de sofrimento. E que o Senhor, então, possa nos usar para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Chegamos, então, ao final de mais um culto online, não é isso? Espero que Deus tenha te abençoado. E na próxima semana a gente continua, né? Mais um tema sobre sofrimento. Vamos pensar em mais uma vertente dessa história tão desafiadora para nós, que é a história de Jó, agora com a introdução dos seus amigos nesse ambiente, e aquilo que Deus quer falar a cada um de nós diante do sofrimento. Quero te convidar a não sair até a última canção acabar. Vamos adorar ao Senhor com uma canção que nos convoca a ser farol, que nos convoca a ser ponte, que nos convoca a sermos usados pelo Senhor. O título da canção é Sonda-me e Usa-me. E que nós possamos ser esses, né? Usados pelo Senhor para falar àqueles que estão em situação de sofrimento. Faça da sua casa, da sua vida, da sala da sua casa, do quarto da sua casa, onde você estiver agora, um altar de adoração a Deus. E só saia desse culto, né? Quando realmente ele terminar. Vamos adorar então ao Senhor nesse momento, uma semana de bênçãos e de paz.
E até domingo, permitindo Deus, não é isso? Às 10 e às 19 horas. Não se esquecendo que nas 19 horas teremos a celebração da Ceia do Senhor. Prepare aí o seu pão, prepare aí o seu suco de uva e juntos vamos celebrar ao Senhor no próximo domingo. Deus abençoe a todos. Um bom feriado amanhã. Aproveitem em família e que Deus nos dê um restante de semana abençoada no nome de Jesus. Um abraço a todos e até domingo, se Deus quiser. Sonda-me, usa-me. Como